Oi, gente! Se vocês conhecem meu canal, vocês já devem estar familiarizados com o conceito de cortar o cabelo enquanto eu falo da minha vida. Então é isso que vamos fazer hoje. Mas primeiro eu tenho que molhar meu cabelo, né? Então vamos lá. Sobre o que vamos falar hoje, então? Pra quem não sabe, eu tô morando na Coreia. Eu morei aqui antes já há 1 ano e meio, 2 anos. E agora eu tô aqui desde fevereiro, fazendo faculdade. Vou contar pra vocês minhas piores experiências na Coreia. Eu sei que muita gente acha que a Coreia é perfeita, etc e tal. Mas a Coreia não é só um mar de rosas, né? Tem suas coisas ruins também. E daí eu vou contar um pouquinho pra vocês umas histórias. Tem coisas que hoje em dia eu rio, tem outras coisas que ainda são tristes. Tá, vamos começar então. A primeira história que eu vou contar, eu lembro que eu fiquei com muito medo. Em 2015 eu tava aqui e eu ajudava às vezes uma conhecida minha que tinha um hostel. Às vezes eu ajudava ela. Um dia ela pediu pra eu ir em outro prédio, que eram 2 prédios no hostel, pra arrumar um quarto. Aí eu fui, né? Já era um troço que eu tava acostumada, não tinha nenhum problema, eu sabia como tudo funcionava. Aí quando eu fui ir embora, eu peguei o elevador pra descer e o elevador parou. E eu morro de medo de elevador, sério. Foi tipo 2 segundos que ele parou e já começou a funcionar de novo. Só que eu tava com muito medo, né? Eu pensei, bah, eu vou de escada. Aí eu apertei em qualquer andar, tipo o andar mais próximo. Só que aí o andar que eu desci tava fechado, tinha uma grade, aí eu não podia sair. Aí eu apertei no próximo andar mais próximo. Eu saí, tava tudo escuro. Aí eu tentei achar a escada, não achei a escada. Voltei pro elevador e desci até o térreo. No que eu cheguei no térreo, o guardinha do prédio tava me esperando na porta do elevador assim. E eu, tudo bom? Ele começou a brigar comigo. Ele ficou tipo, o que tu tava fazendo? Por que tu desceu no 4º andar? Eu suspeitando que eu tava tentando fazer alguma coisa. Ele começou a gritar comigo, brigar comigo. E naquela época eu não falava coreano muito bem. Então, tipo, eu não sabia como explicar pra ele. Então eu só consegui falar, tipo, ah, o elevador parou, me desculpa. Só que ele queria uma explicação e ele não calava a boca. E eu tava com muito medo porque ele tava realmente muito bravo. Cara, o cara tá claramente vendo que eu não sei falar coreano e ele... Porra, sabe? Aí eu peguei, eu disse desculpas e corri e fui embora. Daí depois disso eu nunca mais voltei naquele prédio. A próxima história é uma história da segunda vez que eu vim pra Coreia. Eu fiquei no hostel dessa minha conhecida. E era um quarto com tipo umas 10 camas, um quarto só. Fiquei gripada nessa viagem. E eu tava de noite e eu tava tossindo. Porque quando a gente fica gripada, a gente às vezes tosse. E daí do nada, uma mulher começou a brigar comigo. Ela ficou, tu pode fazer silêncio? Eu tô tentando dormir. Aí eu fiquei... Eu tô gripada, eu não consigo controlar quando eu tusso ou quando eu não tusso. E ela ficou, ai, mas tu tem que fazer silêncio, não sei o que, para de tossir. E eu fiquei, moça, ela não aceitava. E ela ficou brigando comigo e, tipo, eu só parei de responder. Aí ela tentou dormir de novo. Alguns minutos depois ela pegou, ela se levantou. Eram 2 andares, ela desceu as escadas. Já tinha gente dormindo, ela acendeu todas as luzes, saiu e bateu a porta. E eu fiquei... Ok, eu acho que ela esqueceu alguma coisa no quarto, porque deu 1 minuto, ela voltou. Só que ela não sabia a senha pra entrar no quarto, porque aqui os quartos tu coloca uma senha pra destrancar. E daí ela teve que bater na porta pra alguém abrir pra ela. E eu fiquei, eu não vou abrir pra ti, sinto muito. Mas aí outra pessoa abriu pra ela. Eu entendo que é um troço incômodo, uma pessoa tossindo do teu lado. Mas eu não tinha como controlar, gente, me desculpe. Ainda... nas histórias desse hostel, tem muitas histórias nesse hostel. Tá, vamos lá, gente. Eu não sei quanto eu quero cortar, na real. Tava eu e minha amiga ajudando na arrumação dos quartos um dia. Ih, molhou tudo. Ela esqueceu o óculos dela no quarto que a gente tava limpando. Aí a gente teve que voltar. A gente não sabia se o hóspede tava lá, né? Daí a gente bateu na porta. Aí pegaram e abriram a porta. Só que o cara que abriu a porta estava pelado. Eu não sei o que se passou na cabeça dele. Eu não sei se ele tava esperando uma companhia, né? Que dele já tava ali pronto pra... Mas ele abriu a porta pelado. E daí ele pegou, ele fez assim... Tum! E eu e minha amiga, a gente ficou assim... Menina... Aí a gente foi embora, né? E se eu fizer uma franja? E se eu fizesse isso aqui agora? O que será que ia acontecer? Ai, acho que tá ficando muito curto. Acho que cortei demais. Teve um dia
que eu tava com essa minha mesma amiga. A gente foi pegar um atalho. Não exatamente um atalho, tipo, era questão de poupar 10 segundos da nossa vida. Só que eu quis poupar 10 segundos da minha vida. E eu não vi que a rua estava com cimento fresco. E eu pisei bem no cimento fresco. E os caras ainda estavam trabalhando ali, né? No que eu pisei no cimento, o cara que tava trabalhando, sei lá, uns 2 metros mais pra lá, ele pegou e me olhou assim. E o amigo dele que tava do lado dele ficou rindo muito, muito. E eu não sabia onde me enfiar. Os caras ali estavam trabalhando no sol, fazendo bonitinha a rua com cimento, e eu lá. Enfim, eu pedi muitas desculpas e corri pra casa porque eu tava envergonhada. Me senti muito mal, porque eles iam ter que arrumar aquilo ali. Me desculpa. Até hoje eu me sinto mal, isso faz 5 anos. Teve um dia que a gente marcou de se encontrar e eu fiquei na saída do metrô esperando ela. Chegou um cara, devia ter mais de 50 anos, e começou a falar comigo. Aí eu fiquei... Isso até é normal, porque às vezes os coreanos vêm estrangeiros e querem conversar, querem saber de onde tu é. Então eu não liguei muito, sabe? Só que daí ele pegou e disse, ah, tu não quer jantar comigo? Aí eu fiquei... É que, na verdade, eu tô esperando uma amiga, a gente combinou de comer juntas. Aí ele, ah, mas ela pode vir com a gente também, vamos jantar nós 3. Aí eu fiquei... Tipo, eu não sabia muito como responder. Eu tenho medo do jeito que eles vão reagir. Peguei e falei, ah, eu não sei, eu vou ter que ver com a minha amiga quando ela chegar. Aí quando a minha amiga chegou, ela pegou e só disse pro cara, ah, não, a gente vai jantar só nós duas. Daí a gente se virou e foi embora. Eu amo minha amiga, mas tipo super creepy, sabe? O cara, 50 anos na cara, né? Porque eu tinha 18 anos. A próxima história é triste, mas é engraçada. Porque é ridícula, porque eu fui muito sem noção. Eu tava na fila pra ver uma gravação do Shine do Music Bank em 2015. Eu tava esperando naquela fila há muitas horas, eu tava com muita fome. Eu escolhi a pior hora pra ir comprar comida. Quando eu voltei, a moça já tinha dado as senhas pra parte da minha fila, porque cada um ganha um número, né? Eu cheguei desesperada, moça, eu tava ali, por favor, me dá meu número, não sei o que. Digamos que originalmente eu era a pessoa número 19. Eu fiquei com o número 24, porque já tinha passado da minha vez. E não é todo mundo que entra pra gravação. Dependendo do dia, entra 10 pessoas, 30 pessoas, depende muito. E daí, nesse dia, entraram 20 pessoas. Ou seja, se eu não tivesse ido comprar minha comida, era um muffin. Eu lembro que era um muffin. Se eu não tivesse ido comprar aquela merda, eu ia ter sido o número 19. Eu ia ter conseguido ver o Shine. Mas, como eu fui burra, eu fui cortada da gravação. E eu lembro que na época eu pensei, nossa, eu nunca mais vou comer um muffin na minha vida, porque eu tô traumatizada. Agora, um pouquinho mais recente essa história. As minhas amigas estavam aqui, e daí sempre quando elas vêm, a gente sai bastante pra balada, etc e tal, né? Porque eu sou uma pessoa muito de balada, eu amo ir em festa. Mentira, isso foi em 2018. A gente tava lá, tipo, curtindo, e chegou um cara em mim. Aí eu, tá, bonitinho, vamos lá, vamos ver o que dá. E o cara pegou e falou assim, ah, eu tava te olhando ali com as tuas amigas, elas são muito bonitas, mas pro meu gosto pessoal elas são muito magras, eu gosto mais de gente que tem a cabeça parecendo um ovo, que nem tu. Ele literalmente falou isso, que ele gosta de cabeças que parecem ovo, que nem a minha cabeça. E eu fiquei... Isso é pra ser um elogio, porque eu assim... Choices. E no meio da festa ele pegou e perguntou, tu quer namorar comigo? Aí eu fiquei, hold up, não vou sair namorando um cara que eu conheci há 1h30, sabe? Aí a gente trocou Cacau Talk e tal. Teve um dia que a gente tava conversando, era de madrugada, e ele pegou e mandou, tipo, ah, eu tô perdido, eu tava voltando pra casa, eu não sei onde eu tô, tu pode vir me ajudar? Porque eu tô com amnésia, eu não sei onde é que é a minha casa. Aí eu fiquei... Se tu não sabe onde tu tá, como é que eu vou saber? Eu só fiquei, tipo... Não tenho como ir agora, tipo, é de madrugada, não tem nem metrô. E outro dia que ele teve um surto, porque eu tava demorando pra responder, e ele pegou e ficou... Ai, porque tu só ficou comigo na festa, porque tu tava bêbada, porque tu não gosta de mim de verdade, não sei o que, eu realmente gosto de ti. Eu fiquei... Aí eu peguei e bloqueei ele. A gente foi na balada de novo, eu e minhas amigas. E quem estava lá... Ele mesmo, ele me chamou e eu fiquei tipo, ai, meu Deus do céu. Ele me chamou num canto e disse, ai, desculpa por ter agido daquela forma, se divirta essa noite. Ele falou bem assim e eu fiquei,
Obrigada. Na véspera de eu ir embora, eu saí com um cara do Tinder. A gente foi num bar, a gente bebeu. Ele... Como é que chama aquele troço? De fumar, só que não é essência de fruta. Fumar, sabe? Aquele troço, narguilé. Isso. Ele fumava aquilo, daí ele pegou e pediu um... Quando a gente tava saindo do bar, ele pegou e disse: pá, eu não trouxe dinheiro. Aí eu fiquei... Aí eu paguei. Eu ia pedir de volta o dinheiro depois, né? A gente foi no Norebang, a mãe dele ligou pra ele e falou: filho, onde é que tu tá? Vem pra casa. E eu fiquei... agora é isso. É isso, ok, tchau. A gente continuou se falando pelo Kakao. E eu comentei, né, do dinheiro, porque o narguilé é um troço caro. Ele nunca me pagou. Fui caloteada por um coreano na Coreia do Sul. O que a gente não faz quando a gente quer beijar numa boca, né? Eu peguei e paguei pelo narguilé do cara. Voltando às histórias do hostel, tem um país que as pessoas têm muita fama de quando elas ficam num hotel, elas têm a mentalidade de: tem gente sendo paga pra limpar, então eu vou fazer o que eu quiser. Eu comprovei essa teoria, porque sempre que vinha um hóspede desse país, eles saíam e deixavam o carro. Que carro? O quarto. Um nojo, gente, vocês não têm noção. Teve uma vez específica que eu me lembro, que era um grupo de mulheres. Normalmente eu limpava um quarto sozinha. Quando esse grupo de meninas foi embora, teve que ir eu, a minha amiga e um outro colega de trabalho nosso limpar, porque não tinha condição. As lixeiras com pilhas de lixo, o banheiro todo sujo, o chão completamente nojento, a gente pisava e fazia... Sabe quando tá grudento o chão? Tinha camisinha usada no chão. Só de pensar naquele quarto eu tenho vontade de chorar. A gente ficou muitas horas limpando aquele quarto. É um troço muito idiota, sabe? Tu pensa: tem gente que tá sendo paga pra fazer esse serviço, então eu vou ser porca. Não, não sei, esse vídeo eu achei meio estranho, porque eu não achei que teve muita cortação de cabelo. Então deixa eu cortar mais um pouquinho aqui. No passado, quando eu tava indo embora, eu tava num período muito sensível, então eu chorava por tudo. Essa é uma história de uma balada, então foi o dia mais louco de balada que eu já presenciei na minha vida. Nunca tenho ido em muitas baladas. Eu comecei a noite super show, assim, eu tava bem animada, eu tava ali bebendo meu soju. Eu deixei meu soju do lado de uma árvore específica pra eu entrar na balada, e quando eu saísse da balada eu ia voltar naquela árvore e beber o resto do meu soju, porque eu não posso entrar na balada com soju. E a gente tava lá dançando, chegou um cara em mim, eu não conseguia enxergar direito, porque tava tudo muito escuro. E eu perguntei pra todo mundo: ele é bonito, ele é bonito, ele é bonito? E todo mundo me disse que sim. E depois eu vi que ele era feio. Mas a questão não é que ele era feio, gente. Tudo bem a pessoa não ser meu estilo, sabe? O problema é a pessoa ser escrota. Aí a gente foi pra outra balada. Eu tava muito cansada, então a gente tava naquela balada, tinha uma mesinha ali. Eu me sentei na mesinha e eu fui caindo. E eu dormi ali na mesa. Minhas amigas estavam em volta, né? Elas estavam cuidando de mim e tudo. Eu tava ali dormindo, super de boas, angelical. E daí chegou um segurança e disse pras minhas amigas: acordem ela, porque não pode dormir aqui. No que eu acordei, eu comecei a me sentir muito enjoada. Aí eu peguei e disse pra minha amiga: eu acho que eu tenho que ir no banheiro, eu acho que eu vou vomitar. Aí eu peguei e eu fui no banheiro. Aí eu saí assim, e daí minha amiga: tu quer ir pra casa? Aí eu: quero. E elas tinham que pegar o casaco delas. Elas disseram: espera aqui que a gente vai lá e volta rapidão. Aí eu tava ali passando frio assim, esperando elas. Comecei a chorar, do nada. Começaram a vir uns pensamentos muito tristes na minha cabeça. Aí elas voltaram e elas ficaram: meu Deus, Bela, o que aconteceu? Por que tu tá chorando? A história não acaba aí. A gente queria pegar um táxi pra ir pra casa. Os táxis não paravam pra gente. Tem muito táxi que não gosta de pegar estrangeiro. A gente chamou um táxi, o táxi parou, só que um outro grupo de pessoas entrou no táxi. E eu comecei a brigar com eles em coreano. Tipo: a gente tá aqui
há meia hora já tentando pegar táxi, e daí vocês vêm e vocês roubam o nosso táxi, vocês acham que isso é justo? Esse grupo de amigos, eles foram muito de boas, eles ficaram tipo, cara, a gente chamou esse táxi pelo aplicativo. Daí finalmente a gente pegou um táxi, daí eu fui chorando pra casa, daí eu dormi, daí no dia seguinte eu quase vomitei no elevador. E enfim, não misturem um monte de bebida, saibam quando parar de beber. Não se distanciem das suas amigas. Próxima história de choro, eu contei um pouquinho em outro vídeo. Esse foi o dia que eu me senti mais solitária na Coreia. Tipo, em toda a minha experiência na Coreia, umas 3 horas depois eu tinha ensaio de dança. Na frente do café era onde eu ensaiava. Então eu tava matando tempo no café. Eu recebi uma notícia muito triste e eu comecei a chorar. E as pessoas ali, tipo, bebendo seus cafés, olhavam pra mim, não esboçavam uma reação, continuavam seguindo a vida delas. Eu só conseguia pensar, se eu estivesse no Brasil, todo mundo ia chegar em mim e ia perguntar, eu posso te ajudar com alguma coisa? O que eu posso fazer por ti? Por que tu tá chorando? Não sei o que. Só que ali, ninguém fez nada. Sério, esse dia foi o meu choque de realidade com a Coreia. De como o brasileiro consegue ser caloroso e empático. E como o coreano consegue ser frio. E generalizar é um troço que não é legal. Mas eu só fiquei, assim, chocada. Que ninguém fez nada. Eu literalmente fiquei umas 2 horas naquele café chorando. E ninguém faz nada. E eu liguei pro meu amigo que era pra ele ensaiar comigo, né? E eu pedi pra ele, por favor, vem mais cedo. Eu preciso de ti. Quando ele chegou, o que ele fez? Ele me deu 3 tapinhas nas costas. E só. Tipo, eu precisava muito de um abraço naquele momento. Esse dia, eu me senti muito, muito, muito sozinha. Enfim, e a última história, que também tem a ver com choro, não é na Coreia, porque eu já estava indo embora. Essa história é muito engraçada. Eu tava no avião com as minhas amigas, meu último dia na Coreia. Eu chorei, eu acho que as 24 horas seguidas. Tipo, eu parava por 10 minutos e voltava a chorar. E daí a gente tava lá, a gente tava mais pro fundo do avião. Era hora do papá, a hora da comida. Eu lembro que as opções eram massa ou peixe. E pra quem me conhece, eu odeio peixe. Eu já tinha preparado minha resposta, né? Porque eu tava ouvindo as opções e eu, quero massa. Aí eu falei, eu vou querer massa, por favor. Aí ela pegou e falou, não tem mais massa, só tem peixe. Eu tava olhando pra ela e eu fiquei... Eu comecei a chorar. Sério. Ela ficou muito sem saber o que fazer. Ela ficou tipo... E eu tava chorando não necessariamente porque não tinha massa, mas por tudo, né? Porque eu tava indo embora. E a moça pegou e ficou tipo... Tá, calma, eu vou lá atrás, eu vou achar uma massa pra ti. E eu fiquei tipo, não precisa, não tô chorando por causa disso. Mas ela foi lá atrás. Eu não sei de onde é que ela tirou um prato de massa, mas ela voltou com um prato de massa pra mim, porque eu tava chorando. Ela foi muito querida, ela foi um docinho. Eu agradeci muito ela. Enfim, eu não sei como é que ficou meu cabelo. Acabei não cortando tanto assim, né? É isso. Eu amo a Coreia, tem muita coisa boa. Realmente, eu tenho muito mais experiências boas do que experiências ruins. Só que eu quis fazer esse vídeo porque tem umas histórias que eu achei que precisavam ser contadas. E espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam, etc. Eu odeio falar essas coisas.